Bem pessoal, na aula passada a gente fez algumas modificações no nosso jogo, diminuímos a velocidade de tiro, colocamos vida nos inimigos. Mas uma coisa que a gente percebe no nosso jogo é que os nossos inimigos estão aparecendo ainda de forma aleatória, né? Não que isso seja ruim, mas depende muito do que vocês querem. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode desenhar ou configurar as nossas fases, né? Para a gente definir como é que a gente vai querer que essas fases apareçam, que esses inimigos apareçam, tá? Ou seja, toda vez que o usuário começar um novo jogo, a gente vai ter sempre a mesma configuração aparecendo para os inimigos, para o jogador, tá? A mesma configuração dos inimigos na tela. Do jeito que está aqui hoje, a gente tem uma configuração aleatória a cada vez que o usuário inicia um novo jogo. Bom, eu vou aqui no jogo. Primeira coisa que eu vou fazer é criar mais uma tabela. Eu vou chamar de fase, tá? Vou chamar de fase. Dentro dessa tabela, eu vou passar uma série de tabelas que vão servir de configuração para o nosso inimigo. Vou mostrar para vocês. A primeira coisa que o nosso... Vamos ver quais são os parâmetros que o nosso inimigo espera receber. Então, ele espera receber x, y e a velocidade. O que é que a gente vai passar para ele, então? Eu vou passar um x aqui. Vou dizer que esse primeiro inimigo vai começar na posição x igual a 50. O y, na verdade, eu não preciso passar. Por quê? Porque a gente está fazendo sempre o nosso inimigo ter um y menos 100. Na verdade, a gente não precisa passar aqui. No jogo, né, nosso inimigo sempre começa da posição menos 100. Tá? Então, não preciso passar o y para essa configuração, para esse desenho que a gente vai fazer da fase. Eu vou passar a velocidade. Então, sei lá, vou colocar a velocidade desse cara aqui de 75. Bom, e o último parâmetro aqui, pelo menos por enquanto, para essa tabela, eu vou chamar de intervalo de tempo. Então, é mais ou menos o tempo que o primeiro inimigo vai demorar para aparecer na tela, digamos assim. Então, eu vou dizer que ele vai demorar 2 segundos. Tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário só para a gente não esquecer. Primeiro item, né, da nossa tabela é o x, o segundo é a velocidade e o terceiro é o tempo para aparecer. Tá? Então, essa é a nossa lógica aqui para criar uma fase. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar vários, vou replicar. Depois vocês podem colocar isso em um arquivo separado e chamar com require, tá? Para ficar mais organizado. Ou até no arquivo de texto. Então, o primeiro inimigo vai aparecer na posição X, o segundo inimigo vou colocar para aparecer na posição 200, o terceiro na posição 300. Cada um com 2 segundos de diferença de um para o outro, tá? Agora aqui, a partir do quarto inimigo, eu já vou fazer ele aparecer na posição 700 e vou aumentar a velocidade. Ao invés de 75, vou colocar uma velocidade igual a 150. E vou dizer que ele vai demorar 1 segundo após o último inimigo. Então, o daqui eu vou colocar na posição 600, também com a velocidade igual a 150 e o tempo de 1 segundo de diferença. Esse cara aqui, 500. Tempo de 150, a velocidade de 150 também e demorando 1 segundo. Se vocês quiserem mesclar uma configuração fixa para sua fase com a possibilidade de alguns inimigos aleatórios, é só você chegar aqui e chamar o método handle. Tá? Então, chama o handle e aí, eu quero entre a posição 400 e 700. Então, aqui você vai ter inimigos sorteados nessa posição, assim como a velocidade você pode fazer também e até o tempo, tá? Eu vou colocar tudo bem determinado aqui, mas eu acho que deu para entender. Eu vou colocar esse inimigo aqui na posição 150, um inimigo na posição 0, outro inimigo na posição 650, um inimigo aqui na posição 500, outro inimigo na posição 230. Tá? As velocidades aqui eu vou aumentar um pouco, 200, 200, fazer um inimigo com velocidade maior, 300, e o tempo entre esses caras aqui,
1 segundo, fazer um e os outros 3 segundos, os últimos dois, tá? Beleza. Então essa daqui é a configuração que a gente fez. A gente poderia inserir aqui mais elementos, tá? Por exemplo, eu poderia definir, já que o nosso inimigo tem pontos que o inimigo oferece, eu poderia passar esse parâmetro aqui também, lá para minha configuração. Há um inimigo que vai fornecer 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? Ou a quantidade de vidas, poderia colocar também. Ou se eu tivesse mais atributos no inimigo, né? Então fica a critério de vocês. Então aqui, beleza. Agora o que eu preciso? Eu vou precisar de um índice para percorrer essa tabela. Eu vou chamar de índice fase, começando com 1, lembrando que em Lua as tabelas, né, o primeiro índice de uma tabela é 1. Tá? Agora a gente vem aqui para a parte que os inimigos são criados. Tá? Então, antigamente, o que é que eu fazia? Eu verificava o tempo, de 1 em 1 segundo sempre, gerava-se um inimigo totalmente aleatório na tela, começando com y menos 100 e a velocidade sempre igual a 100. Tá? Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou verificar o seguinte: se o meu índice fase, né, que é aquele contador que eu vou utilizar aqui para percorrer os elementos da tabela, é menor ou igual ao tamanho da minha tabela de fases, eu chamei fase, tá? Vou chamar de fase mesmo. Se for menor ou igual ao tamanho da minha tabela de fase, ok? E o tempo do inimigo aparecer for maior, só que agora não vai ficar fixo igual a 1, já que a gente colocou esse parâmetro, esse item justamente para isso. Se for maior do que fase, lembrando que aqui a gente já tem uma tabela na forma de matriz, né? Linhas e colunas, tá? Eu tenho tabelas dentro dessa tabela principal. Então aqui primeiro a gente vai colocar as linhas, justamente o índice, e aqui qual a coluna que eu quero. A coluna que representa o tempo que demora para o inimigo aparecer é justamente a terceira coluna, então o índice é 3. Tá? Então se o meu índice de fase não ultrapassou o tamanho da minha tabela de fases e o tempo do inimigo aparecer for maior, né, do que o índice fase 3, que é justamente esse tempo que a gente definiu aqui na configuração, agora sim eu vou criar um novo inimigo. Tá? Então isso daqui vai ficar quase igual. A diferença é que o X não vai ser esse cara. O X a gente vai pegar de fase, a linha vai ser definida pelo índice fase, e a coluna é a coluna do X, que é a primeira, então é 1. O Y a gente não vai alterar, e o da velocidade a gente vai pegar da segunda coluna. Então, fase, abre colchetes, índice fase, e aqui o 2. Tá? A gente vai inserir da mesma forma na tabela de inimigos, o novo inimigo local aqui, e vai fazer o tempo de inimigo aparecer ser igual a 0. Então, com isso, a gente consegue determinar aqui uma estrutura de fase para a gente. Tá? Bem rústica, é claro, né? Existem engines que permitem que você desenhe uma fase, mas pelo menos assim fica muito claro como a gente, de uma forma simples, pode configurar um jogo, né, que a gente está criando para ficar sempre com um padrão de fases determinado, né? A gente não ficar refém de gerar sempre inimigos aleatórios em nossa fase, beleza? O que falta a gente fazer aqui é atualizar esse índice, tá? A gente está percorrendo primeiro a primeira linha, depois a gente tem que ir para a segunda. Então a gente tem que fazer aqui índice fase é igual a índice fase mais 1, né, para ele ir para a próxima linha. Tá? Vamos testar. Primeiro aparece no 200, segundo no 300, se não me engano. A galera de cá já veio mais rápido. De cá já veio mais rápido ainda. E aí os inimigos, esse daqui demora um pouco mais. Foi o último, tá? Então, gente, aí se eu rodar o jogo novamente, vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa.
Então aqui eu tenho esse cara aparecendo, vai vir mais dois aqui do lado de cá. Depois aqui. Esse daqui é o último. Então, assim, não é a melhor configuração de fases, né, que a gente poderia fazer, claro. Eu estou colocando isso daqui como um exemplo de como vocês podem configurar a fase de um jogo do jogo de vocês. Independente de ser um jogo como esse ou qualquer outro jogo, a filosofia, né, vai ser a mesma. A ideia, né, por trás vai ser a mesma, tá bom? Espero que tenham gostado. A aula de hoje foi mais rápida e a gente se vê na próxima aula.